Boa noite, queridos. Estamos juntos aqui hoje, mais uma vez. Nós estamos continuando nesse mês de oração pelas nossas famílias. E hoje nós entramos, na parte dos deveres dos filhos e dos pais, tratando um pouco desse relacionamento entre pais e filhos. O versículo de hoje é Efésios 6:1, que diz: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E é engraçado que mais uma vez o apóstolo Paulo aqui nos escreve que o nosso dever de cultivar uma família feliz, ele começa no Senhor, né? Esposas, sede submissos a vossos maridos, assim como ao Senhor. E aqui ele fala de novo: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Nos primeiros versículos do capítulo 6, Paulo então trata sobre esse relacionamento entre pais e filhos, demonstrando que a sujeição mútua, no sentido de abrir mão de direitos em favor do outro, também deve estar presente nessa relação, nesse relacionamento. No entanto, diferente do relacionamento conjugal, os filhos devem obedecer aos pais, como o texto em destaque determina. Esse verbo indica, além de submissão, o dever e a ação de obedecer a eles. É interessante observar que no original, obedecer é literalmente dar ouvidos, isto é, ouvir com atenção, responder positivamente ao que se ouve. Os filhos, então, estão sob as palavras e autoridade dos pais. Novamente vem a expressão no Senhor como elemento motivador, especificando que essa é a vontade expressa de Deus e que a obediência aos pais é devida como serviço ao próprio Deus. Por fim, o versículo traz a exploração dessa obediência dos filhos, porque isso é justo. Ou seja, a obediência dos filhos é simplesmente o correto a se fazer em relação aos pais. Infelizmente, vivemos num mundo em que a obediência e a disciplina dos filhos não são características incentivadas. A Escritura é clara em dizer que os pais devem disciplinar seus filhos e que estes devem obedecer aos pais. Pelo contrário, né, irmãos, nós vivemos um mundo hoje em que não se pode mais educar e nem disciplinar os filhos. Isso é condenado pela sociedade, em alguns casos é até cobrado como se fosse algo errado. É claro que nós não estamos falando de espancamento nem de violência, mas nós estamos falando de educação e de disciplina, porque a vara é um método de educação bíblico. O livro de Provérbios diz que a vara é a única coisa capaz de quebrar a estultícia, a loucura do coração da criança. Nós nascemos em pecado, né? E quando nós somos crianças, quando nossos filhos são crianças, eles não têm a capacidade de ceder facilmente ou fazer facilmente aquilo que é bom, e eles tendem a fazer aquilo que é ruim. E é por isso que a Bíblia diz que aí a vara é a única que quebra a estultícia do coração da criança. Mas hoje a gente vê, né, infelizmente, nas escolas e em vários lugares, o que se difunde é uma mentalidade contrária à educação dos filhos, né? As crianças recebem orientações sobre o disque denúncia, seu pai não pode bater em você, a lei da palmada e etc, etc. E nós acabamos, às vezes, vendo a sociedade, o mundo do jeito que está. Adolescentes rebeldes aos pais, casos extremos de adolescentes que maltratam seus pais e que às vezes até roubam os pais. Alguns filhos assassinam seus pais. E nós vemos então com muita tristeza que o mundo tem deixado de seguir a palavra de Deus quando o assunto é a educação dos filhos. E com isso, os filhos se tornam cada vez mais indisciplinados, rebeldes, indiferentes e maus aos olhos de Deus. E isso tem provocado um transtorno social muito grande. E é claro, tem infelizmente levado muitas pessoas para longe do Senhor Jesus, para o caminho do inferno. E no nosso lar, que é cristão, nós devemos prezar pelos princípios da palavra de Deus. Os filhos têm a obrigação de obedecer aos seus pais como ao Senhor.
Não porque eles querem ou deixam de querer, mas porque isso é o certo a ser feito de acordo com a palavra de Deus. E os pais precisam aprender a disciplinar os seus filhos e a criá-los na admoestação do Senhor, ensiná-los no caminho do Senhor, dando exemplo de fé, dando exemplo de vida cristã, dando exemplo de vida espiritual, ensinando a eles os valores da palavra de Deus, e que o mais importante a se fazer é andar com Cristo, é aceitar a Cristo e viver a verdade de Cristo. E vamos refletir então nessa noite, vamos orar sobre a necessidade da disciplina dos nossos filhos, e para que o Senhor então também converta os corações dos nossos filhos à obediência, para que eles possam ser obedientes aos pais e para que eles entendam então essa necessidade de obedecer de acordo com o que a Bíblia ordena. Nós vamos ver mais à frente, está no versículo 2, a replicação do mandamento de um dos 10 mandamentos, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e para que sejam muitos os seus dias sobre a face da terra. Ou seja, filho, para viver muito, tem que ser obediente, tem que valorizar os seus pais, tem que fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós vamos ver isso na próxima devocional de amanhã. Então, que o Senhor possa tocar nos nossos corações nessa noite, nos dar sabedoria como pais, para educar os nossos filhos, e também possa converter o coração dos filhos ao Senhor, para que eles possam então aprender a obedecer os pais como ao Senhor, obedecer ao Senhor e como consequência obedecer aos seus pais. Vamos orar nesse instante, continuamos orando pelas famílias, por cada família, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, enlutados, enfrentando dificuldades. Nós oramos por cada um para que o Senhor então tenha misericórdia. Vamos orar nessa noite. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é grande, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é santo, nesse instante nós estamos mais uma vez diante do Senhor e nós queremos colocar na Tua presença as nossas famílias. Senhor Deus, o Senhor tem olhado por nós, as nossas famílias têm sido dedicadas ao Senhor e é por isso que nós cremos que o Senhor vai trabalhar nelas. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos na família. Ó Deus, abençoa cada casal, cada relacionamento conjugal. Ó Deus, que o Senhor possa estar restaurando os laços quebrados, que o Senhor possa estar interferindo naquilo, ó Deus, que precisa ser mudado, trabalhando em cada coração, e que o Senhor possa estar levantando casais fortes para a tua vontade, para o teu trabalho, para o teu reino, que as famílias estejam seguras nas mãos de relacionamentos conjugais sadios, saudáveis. Senhor Deus, também te peço, ó Deus, pelos filhos. Ó Deus, dá a nós que somos pais sabedoria na criação, na educação e na disciplina dos nossos filhos. Nos ensina que disciplinar os nossos filhos é um ensinamento do Senhor e que é nossa responsabilidade. Não deixa, Senhor, que nós deixemos a educação dos nossos filhos à mercê do mundo, mas que nós possamos criá-los na admoestação do Senhor, que possamos ensiná-los o caminho a ser trilhado. Abençoa os nossos filhos, converte o coração deles ao Senhor. Apaga a rebeldia do coração dos nossos filhos. Ó Deus, interfere para que eles possam ser transformados pelo Senhor, para que eles possam obedecer, para que eles possam honrar, para que eles se tornem bons filhos, para que mais tarde sejam bons cônjuges, para que mais tarde sejam bons cidadãos, para que mais tarde sejam homens e mulheres de Deus. Ó Deus, converte o coração das crianças ao Senhor, o coração dos adolescentes. Ó Deus, quebra a estultícia do coração deles, quebra a loucura. Ó Deus, afasta da mente dos nossos filhos adolescentes os pensamentos malignos. Ó Deus, que o Senhor guarde a mente, o Senhor guarde o coração deles, que o Senhor os ensine a ser seletivos com aquilo que eles ouvem, com aquilo que eles veem. Tem misericórdia, ó Deus, dos nossos filhos nesse mundo de tanta maldade, nesse mundo de
tanto pecado. Ó Deus, resgata os nossos filhos, resgata cada adolescente da igreja. Ó Deus, abençoa cada um, Senhor Jesus, nesse instante. Senhor Jesus, eu também te peço que o Senhor abençoe aqueles jovens e adolescentes, filhos dos nossos irmãos, que estão afastados do Senhor, que têm dificuldades em te buscar e em fazer a tua vontade. Ó Deus, o Mário Neto, a Sara, a Ana Clara, ó Deus, nós clamamos pela vida delas. Senhor, nós clamamos para que o Senhor traga, ó Deus, cada um de volta, o Bira. Senhor, tem misericórdia. Nós imploramos pela vida dos adolescentes e jovens, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Senhor, nós imploramos pela salvação deles. Nós imploramos por uma mudança de mentalidade na vida de cada adolescente. Abençoa a Gabi, o Zé Henrique, a Thalita, o Felipe, o Flávio. Ó Deus, abençoa a Carol, a Beatriz, a Manu, o Gabriel Fernandes, o Gabriel Souza, também o Vinícius. Ó Deus, abençoa esses adolescentes. Ó Deus, toma esses adolescentes nas tuas mãos e trabalha a cada dia na vida deles. Senhor Jesus, também quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada família que tem, ó Deus, passado por momentos difíceis. Abençoa a irmã Deliane e sua família, irmã Marli e sua família, irmã Áurea com a sua enfermidade. Ó Deus, que o Senhor esteja com ela e com a sua família. Abençoa também, ó Deus, as famílias que têm enfrentado enfermidades e lutas. Senhor Jesus, te peço pela irmã Roseli, ó Deus, pela Thalita, pelo Ian, que o Senhor tenha misericórdia da vida, da família da irmã Roseli. Senhor Deus, eu também te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida da Kenny e da sua família, do irmão Feliciano, ó Deus, com a sua enfermidade. Tem misericórdia, Senhor, da Verônica e da sua família, da irmã Maria de Fátima. Ó Deus, a tua serva tem clamado pela sua família, ela tem clamado pelas suas filhas, pelo seu neto, pelo seu irmão. E o Senhor conhece o coração dela, o Senhor sabe da verdade, ó Deus, da sinceridade com que a sua serva tem clamado ao Senhor dia após dia pela salvação, pela restauração da sua família. Tem misericórdia dela, dos problemas que a sua família tem enfrentado. Abençoa também a irmã Kellen e sua família. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, de uma maneira muito especial, tem misericórdia da Regina. Senhor, a Regina tem passado, ó Deus, por momentos muito difíceis, mas nós sabemos que o Senhor está cumprindo o seu propósito na vida da Regina. Nós te pedimos pela sua família, te pedimos pelas suas irmãs, te pedimos pelo seu filho, para que o Senhor então tenha misericórdia daquela família. Também pela irmã Lívia e sua família, na sua enfermidade, que o Senhor possa estar com a tua serva. Senhor Jesus, nós te pedimos por cada família, irmã Felismília também, que está enferma, que o Senhor esteja guardando, protegendo, abençoando a sua serva. Senhor, nós te pedimos pela igreja, que é o povo e a família do Senhor. Ó Deus, que o inimigo não tenha poder sobre a tua igreja, mas que em nome de Jesus a tua igreja seja vitoriosa. Ó Deus, trabalha em cada coração, porque o Senhor conhece cada um. Então realiza os teus planos na vida do teu povo. Ó Deus, desperta, levanta, aviva, sacode a tua igreja. Ó Deus, que nós sejamos uma bênção no teu reino. Tem misericórdia do teu povo ali naquele lugar. Ó Deus, também te peço que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aquelas famílias que passam por momentos de luto, de reestruturação, como a família da irmã Wélcia, irmão Milton nas suas dificuldades. O Senhor conhece. Ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que é necessário, o Senhor tem um plano. E é por isso que nós cremos no Senhor. Abençoa cada irmão, cada dificuldade, cada enfermidade. Pastor e sua família, irmã Lucineide, irmã Maria, José, a irmã Nilza, Cristiane, ó Deus, que o Senhor esteja com elas nas suas dificuldades. Abençoa também, ó Deus, irmã Teresa, nas suas enfermidades. Tem misericórdia de cada um. O Senhor conhece cada família e o Senhor sabe do que cada um precisa. Então olha para nós.
perdoa as nossas faltas para contigo, estende a tua mão de poder sobre nós, nos enche da tua graça. Muitas vezes, Senhor, nós não sabemos o que fazer, nem o que pedir, mas nós sabemos que a tua graça é suficiente. Então nos dá mais graça para enfrentar cada dia. Abençoa os nossos lares, nos dá sustento material, nos dá sustento físico, nos dá sustento emocional e nos dá sustento espiritual. Fica conosco a cada momento. Ó Deus, muito obrigada por tudo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família e que você possa ser vitorioso nesses dias que você tem orado, nos propósitos que você tem colocado diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Quarta-feira, nosso culto de oração, 19h30. Participe. É em nome de Jesus. Amém. Graça não acaba ao resgatar o pecador, nem finaliza com a canção da salvação. A graça será para sempre como um rio que flui em nós e nos leva ao lar. Graça é esperança quando a estrada se acaba, é a resposta à oração em aflição. Graça é o braço que ergue os caídos, é o alívio às feridas que expostas estão. Graça, não há nada maior que a graça. Louvemos ao Rei. Graça, toda glória a Cristo. Me curvo ante o altar da graça. Me curvo ante o altar da graça. Graça não se cansa de enfrentar a batalha e sempre avança mesmo em tempos sombrios. Se a vergonha nos acovarda, a graça é um soldado que luta pra nos lembrar: o amor de Deus não tem fim. Graça, não há nada maior que a graça. Louvemos ao Rei. Graça, toda glória a Cristo. Me curvo ante o altar da graça. Me curvo ante o altar da graça. Mais alto que um trovão, é paz prometida dentro de um furacão. A graça um dia será o paraíso, pra sempre.